Olá, pessoal. Eu sou Flávia Torelli, médica ginecologista da Huntington, e hoje eu estou aqui com a Kênia, a nossa nutricionista, para mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre vitamina e fertilidade. Oi, Kênia, tudo bem? Tudo ótimo, que bate-papo gostoso, né? Eu gostei do assunto porque as pacientes perguntam muito, né? Todo mundo tem bastante interesse nisso. Como que a gente pode melhorar? Como pode ajudar o tratamento que a gente faz de fertilidade para as pacientes engravidarem? Então, falando de vitamina, eu queria que você começasse a falar para a gente o que são as vitaminas, se tem tipos diferentes, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, como o tema é literalmente vitaminas, né? Então é interessante falar delas, só delas, porque a gente tem uma infinidade de ativos que a gente pode usar no tratamento de fertilidade, pensando desde assim, da pré-tratamento, né? Antes de iniciar o tratamento e até gestação, amamentação, enfim. Literalmente é um tempo longo aí que a gente faz uma suplementação maravilhosa. E tem a vitamina A, tem a vitamina E, tem a vitamina C, vitamina D, tem todas as vitaminas do complexo B, né? Só desses São cinco, muitas. muitas do complexo B. Então, só desses cinco pontos, dentre elas o complexo B, que são várias, a gente consegue ter um super bate-papo produtivo. Então, Kênia, já que você falou um pouquinho para a gente do complexo B, que são muitas vitaminas, né? O ácido fólico, que todo mundo sabe que é tão importante para a gestação, faz parte do complexo B, né? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. E para começar a falar sobre o complexo B, que é uma turma de vitaminas que elas andam assim juntinhas, elas meio que dependem umas das outras, né? Elas atuam em sinergia. Então, essa dependência uma das outras é para melhor absorção, melhor metabolização, né? Então, o melhor resultado de uma depende da outra. Assim como algumas das vitaminas do complexo B também fazem parte dessa importância para outras vitaminas, seja lipossolúveis ou hidrossolúveis, né? Então, muitas vezes tem mulheres que têm um quadro de maior cansaço, ou maior estresse, ou quadro de depressão, então às vezes as dosagens precisam estar mais altas, né? Uso de anticoncepcional, muitas vezes precisa as dosagens estar mais altas, que é a mulher que vem do uso de anticoncepcional, né? Então é importante fazer esse linkzinho aí, aproveitar aí o gancho sobre as do complexo B. E aí, falando um dos principais ativos do complexo B, que é o ácido fólico, a famosa B9, né? Então, nós temos algumas formas de uso. Antigamente, a gente só prescrevia como ácido fólico. Hoje em dia, a gente tem as formas mais ativas, as intermediárias, né? Que é o metilfolato, que é a forma mais ativa, e tem o ácido folínico. Então, depende de cada caso, depende do momento do tratamento, depende do que de cada paciente, de fato, de cada tentante está precisando. A gente pode fazer o uso isolado, por exemplo, só do metilfolato, ou a gente pode fazer o uso combinado, metilfolato com ácido folínico, né? Então, isso vai depender de acordo com cada particularidade, né? Mas o ácido fólico, né? O famoso ácido fólico, vamos nos referir assim, que é mais fácil para todo mundo entender, fica mais didático. Ele é muito, muito, muito importante para toda a replicação celular e síntese de DNA. Então, ele atua fortemente desde a pré-tratamento, desde a pré-gestação, seja gestação natural ou gestação assistida. Então, desde o começo, ela tem essa importância na melhora da indução, da qualidade ovular, do folículo do ócito, né? Então, para fazer a FIV, gerar o embrião com, né, perfeitinho ali com saúde e depois no momento da implantação e dar andamento na gestação. Então, ele faz realmente, ele tem uma grande importância em todo o tratamento. Então, pré-tratamento, meses antes deve ser, né, feito a dose de ingesta que vem do suplemento, né? E essa importância também de toda a formação do tubo neural, depois que a tentante já está ali gestante, de fato, é um das principais importâncias para realmente a gente ter essa dosagem, que ela pode variar, tá? Não vou entrar em dosagens aqui, porque depende de cada caso, mas as dosagens, elas podem variar, ela tem a mínima, que independente se o ácido fólico, ele está com uma dosagem X, a gente precisa ter o mínimo de uso, que é 400 microgramas, a gente não usa menos que isso, e a gente tem um máximo, né? E eu, Kênia Nutri, que trabalho com essa área, eu gosto de suplementar as tentantes pré-tratamento ou pré-gestação natural e continuo com isso até a amamentação, pelo menos até a amamentação onde ela é livre demanda, amamentação exclusiva, né? Mesmo que o bebê comece a comer depois dos 6 meses da introdução alimentar, eu mantenho, e continuo amamentando, eu mantenho
essa vitamina, assim como muitas outras, né? Enquanto você está amamentando, você está nutrindo o seu bebê. Então, eu mantenho muitas vitaminas e eu vou fazendo de acordo com cada uma, né? Uma pergunta muito importante que fazem sobre... li no Google que o ácido fólico em excesso ele pode causar autismo no meu bebê. Então, nós temos que ter um cuidado especial quando a gente vai fazer leitura solta no Google, né? Porque os estudos que tem é mais por conta da associação feita em grandes dosagens, acima de 5 miligramas por uso por bastante tempo. Então, ele tem uma associação, não é que vai ter, né? Então, nós nutricionistas, vocês, os médicos, né? Quem trabalha com essa área, nós temos a dose mínima e uma dose máxima. Então, dentro dessa dose segura, a gente não chega nem perto dessa dose de associação do autismo. Então, fiquem tranquilas, meninas, que tá tudo certo. O que eu acho que é importante frisar nisso também é que, às vezes, a gente pode ter uma paciente que precisa de uma dose um pouquinho maior, uma dose um pouquinho menor, o tipo, o ácido fólico, o metilfolato. Então, a individualização, né, é super importante, como tudo que a gente faz, na verdade, na reprodução, que a gente muda a dose de um remédio aqui, muda o preparo de outro lado ali, sempre pensando na individualização, naquela paciente, né? Com certeza. E além de falar em dose, também quando eu falei sobre que a gente pode usar associado mais de uma forma da B9, que é o ácido fólico, justamente por conta se a mulher precisa ou não. Como eu falei, como elas trabalham em sinergia. De repente, eu tenho uma paciente que ela tem uma deficiência de outras vitaminas do complexo B, e às vezes a B9 faz parte com que eu consiga aumentar essas outras dosagens de outras vitaminas. Então, é individual, não tem como, né? Não é uma receitinha de bolo pronta, né? Falando, então, do complexo B, vamos falar de alguma outra dessa... A gente não consegue falar de todas, porque são muitas, mas vamos dar mais um exemplo, então, dessa grande família? Vamos lá. Dentre as do complexo B, a gente tem B1, B2, B3, B5, B7, né? B12, né? B12, então, que assim, é importante. Muito. Então, assim, elas têm um grande papel no metabolismo da absorção de ferro, na síntese, na ativação da vitamina D. Então, tem muitas pacientes com vitamina D muito baixa, ou que você está ali dosando e, de repente, está demorando para conseguir uma melhor absorção, né? Enfim, a gente consegue manejar isso quando a gente maneja as doses de algumas vitaminas do complexo B, né? Que mais? Tem a B3, por exemplo, que é importante para o metabolismo da B6, né? Então, a B6 é outra vitamina que a gente é muito usada, né, nesse processo de fertilidade, assim como todas, né? Mas a gente tem as principais, né? Bom, a gente tem a famosa B7, que é a biotina também, que a biotina, muita gente só lembra dela para crescer cabelo, ficar com os cabelos mais fortes, as unhas mais bonitas, né? Mas ela tem uma participação muito grande em relação inclusive, na melhor conversão de vitamina B6, né? Na gestação, na pré-gestação, na gestação a gente usa, então ela faz parte, inclusive, para melhor crescer os cabelinhos e as unhas dos bebês também. Então, toda essa parte celular, né? Ela é importante. A B9 nós falamos. A B12 é uma outra vitamina super importante na pré-gestação, gestação, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, que são pós-bariátricos e querem fazer FIV, e aí o pós-bariátrico ele tem uma absorção muito baixa, muito baixa. Então, o que a gente faz? A gente tem pacientes que usam injetáveis e aí mantém uma dose legal e depois sai da injetável, cai demais. Então, a gente tem formas de B12 que a gente pode fazer uso sublingual, né? Então, ela é uma outra vitamina super importante e ela faz um processo também de B12, ferro, ferritina, hemoglobina, eles estão tudo ali interligados, né? Que faz parte de não ter anemia, né? Essa é uma vitamina muito importante para a produção de hemoglobina, que é a célula sanguínea que carrega o oxigênio e é importante, todo mundo conhece como ter ou não anemia, né? Em relação aos níveis de hemoglobina. Então, a gente consegue que a paciente não entre num quadro de anemia ou que a gente consiga corrigir caso a paciente já chegue com esse quadro de anemia. Então, tá vendo que é uma vitamina que liga a outra, que liga a mineral, que a gente consegue dar um suporte aí para as nossas tentantes. Bom, desse esquema que você está falando, uma que liga na outra, você deu um exemplo da vitamina D, que às vezes pode precisar, por exemplo, de um pouquinho de uma das vitaminas do complexo B para ter uma absorção um pouco melhor, né?
E a gente fala muito que a vitamina D está por aí, a gente está num país tropical, bastante sol, mas a gente sabe que não é tão fácil, né? Hoje em dia, muita gente tem um nível de vitamina D no sangue bem abaixo do ideal, né? Então, fala um pouquinho da vitamina D. Pronto, a vitamina D ela é a queridinha e para ser sincera, poucas pessoas elas não precisam da suplementação de vitamina D. A grande maioria vai precisar e vai precisar uso crônico, uso para sempre. E a gente vai só dosando elas de acordo com os exames laboratoriais, né? Quem não precisa é realmente quem tem uma exposição solar saudável, né? Dentro do horário saudável, dentro das proteções, né, saudáveis, né? E importante, às vezes você tem uma exposição, você está lá cheio de roupa, cheio de protetor, chapéu, você não tem a mesma conversão. Então, você tem que usar chapéu, tem que usar o protetor, óbvio, só que você tem que ter partes do seu corpo por um determinado período, em um determinado horário, para você ter uma melhor conversão de vitamina D. Isso é um ponto importante de falar. Mas a grande maioria precisa usar, e precisa usar para sempre, né? Fazendo as doses adequadas. A vitamina D ela é um hormônio, na realidade, a gente chama ela de vitamina, né? E ela é importante para todos os processos do nosso organismo. Então, quando a gente fala em fertilidade, a gente já lembra assim, orquestra hormonal, orquestra hormonal. A gente tem que estar com a nossa orquestra hormonal do nosso corpo todinho funcionando perfeitamente. E a vitamina D, ela faz parte, né, desse processo. Então, se a gente está com ela muito baixa, a gente tem uma deficiência na produção de hormônios, né? Assim como regular o sono, que tem, né, uma grande ajuda na regulação dos hormônios, né? Enfim, então, e a vitamina D, a gente tem que saber dosar ela em relação a exames, administrar ela, então a gente tem administração em veículo oleoso, a gente pode administrar ela em veículo pó, pode combinar ela com outras vitaminas, mas isso depende de cada caso. Então, a gente, para absorção tanto da vitamina D como de todos os outros ativos, tá? Vitaminas, minerais, aminoácidos, todos os outros ativos, tá? A gente tem o ideal e a gente tem o real. Isso é muito importante falar, porque às vezes o ideal é que a gente coloque várias tomadas no dia, X vitaminas combinadas com minerais, X vitaminas não combinadas com minerais, que é uma melhor absorção. Porém, na grande maioria das vezes, não é o real. As pessoas esquecem de tomar, as pessoas não gostam de ficar tomando muitas vezes ao dia, e, enfim, por algum motivo, às vezes é melhor juntar tudo e facilitar a vida desse paciente, que daí eu tenho uma melhor absorção do que ele ficar esquecendo. Então, ele tem um investimento alto e esquece e não tem uma boa absorção. Isso é um ponto, né? Então, a vitamina D, ela pode ser, assim, administrada em diferentes estratégias, né? E a gente vai acompanhando o exame. Uma coisa muito importante de falar é que tem muitas marcas nos mercados, né? Nas drogarias, né? Muitas tem sublingual, tem comprimido. Gotas, tem. Tem cápsula em veículo oleoso, né? E tem em pó, como eu falei. Então, às vezes acontece de paciente estar fazendo uso da vitamina D, às vezes, inclusive, em umas doses, assim, maiores, e você dosa exame e a vitamina D está mais baixa. Ou seja, pode ser, a gente não tem como ter uma verdade absoluta, né? Então, pode ser que esse comprado pronto tá lá quanto tempo ali na prateleira, de repente oxidou, né? E aí você não está tendo uma melhor absorção ou a forma administrada não está sendo bem absorvida. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu sou muito fã de fazer prescrições manipuladas, porque a gente consegue fazer diferentes estratégias, diferentes combinações, com diferentes concentrações de ativos. Então, eu tenho uma segurança maior que o paciente vai estar absorvendo isso de melhor, em maior quantidade, vamos dizer assim. Né? Então, a vitamina D realmente ela é queridíssima. Muito importante. E ela é importante também para toda a formação óssea, dentes, né? Então, ela tem uma ela tem um metabolismo com o cálcio junto, todo né? o metabolismo de minerais e vitaminas, né? Então, ela realmente, ela em maior dosagem, ela dosagem adequada, ela melhor absorve cálcio e o cálcio vai direto para onde ele precisa ir mesmo, dente, ossos, cartilagens, enfim. Muito bem, vamos passar para outro tipo de vitamina, então? Vamos falar um pouquinho da vitamina C, né? Tem muita gente que faz suplementação da vitamina C sozinha. A gente sabe, por exemplo, que tem em frutas cítricas uma concentração um pouco melhor, mas algumas pessoas precisam disso fora a alimentação, né? Também
super importante, como você fala, que é tudo casadinho, então faz parte, por exemplo, da absorção do ferro, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vitamina C. Pronto, a vitamina C ela é outra vitamina importantíssima para todo o processo. Ela uma das maiores funções da vitamina C, ela é ajudar a reciclar um poderosíssimo antioxidante que é a glutationa, né? Que é um dos antioxidantes que é rico dentro dos ovários quando os ovários estão saudáveis, né? Quando eles não estão sofrendo um processo oxidativo dentro dos ovários, a gente tem a glutationa alta. E a vitamina C ela é muito importante para esse ponto, né? Então, ela também ajuda numa melhor absorção da vitamina E, por exemplo, que é outro antioxidante importantíssimo na fertilidade, né? E ela atua fortemente no sistema nervoso central. Então, pouca gente sabe que a vitamina C é muito usada, inclusive, para pacientes mais estressadas, preocupadas, ansiosas, com quadro de depressão, né? As doses, elas podem variar, depende de cada caso. Ela é uma vitamina que ela tem uma meia-vida bem curtinha, né? Então, é uma média, assim, de 4 horas e meia, e ela tem essa meia-vida e ela perdeu a absorção, ela tem o pico de absorção, né? E depois ela é excretada o que tiver em excesso, porque a gente tem que lembrar que a gente tem muita fonte alimentar também da vitamina C, né? Verdade. Então, normalmente, não só para vitamina C, mas para a grande maioria das vitaminas, a grande maioria, toda regra tem sua exceção, né? Mas a grande maioria, o ideal é que a gente dose elas, 2 tomadas no dia, 3 tomadas no dia, depende de cada caso, por conta dessa meia-vida de todas elas. Mas a vitamina C é que tem a menorzinha, né? E já que você está falando, você deu exemplo de antioxidante, vamos continuar então com a vitamina E, né? A gente sabe que os antioxidantes são super importantes, não só para a saúde em geral, mas a saúde relacionada à vida reprodutiva das mulheres, mas dos homens também, né? Então, para a gente tentar ter uma melhor qualidade do espermatozoide, então vamos falar um pouquinho da vitamina E. A vitamina E ela é uma das queridinhas na saúde masculina também, né? Assim como na feminina. Então, ela melhora a síntese espermática, né? Ela melhora a concentração, ela melhora a mobilidade. Na mulher, ela melhora toda essa parte de óvulos, os folículos, né? A qualidade ovular. Então, ela é extremamente importante, né? Então, ela é importante para todo o processo de saúde na fertilidade, de você manter a sua fertilidade ou de você tratar a sua fertilidade, melhorar a sua fertilidade. Muito bem. E, assim, eu estou particularmente contente com essa conversa, porque a gente está focando na fertilidade, já que é o nosso dia a dia, né? Mas eu acho que esse é um assunto muito importante para qualquer pessoa que quer ser saudável, para levar a vida de forma cada vez melhor, né? É um assunto muito amplo, são muitas vitaminas, mas eu acho que a gente pode falar de mais uma, então, para a gente fechar esse bate-papo e depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente faz um outro sobre os minerais, outros tipos de suplementação que podem ajudar. Vamos falar da vitamina A, então, para terminar a nossa conversa? Vamos, realmente, tem uma infinidade de opções, né? Bom, a vitamina A, o famoso retinol, né? Que muita gente só lembra assim, minha visão ocular, né? Preciso de vitamina A para eu ter melhor visão, né? Enfim. E, na realidade, ela é um baita do antioxidante Tudo que a gente está falando é exatamente isso, né? Você melhorar a sua qualidade ovular, melhorar a sua qualidade espermática, né? Dos espermatozoides, né? Então, ela é retinol, beta-caroteno, a gente pode colocar eles associados ou fazer o retinol isolado. O beta-caroteno eu quase não uso, né? A gente já tem uma boa absorção da alimentação, mas ela ajuda nessa parte genética, né? Então, toda a parte genética, síntese de DNA feminino, masculino, ela tem esse poder, assim, né? Ela também ajuda, quando a gente tem ela em maior dosagem, ela ajuda, inclusive, na correção de anemia ou você não deixar a paciente entrar no quadro de anemia, né? Então, a deficiência de vitamina A, ela pode reduzir o estoque de ferro. Então, isso é legal, porque tá vendo como uma depende da outra, não só do complexo B, né? Não só do complexo B, mas ela faz parte do metabolismo da outra, ela ajuda, né? Na grande maioria, positivamente, né? Então, a vitamina A,
a gente usa ela em dosagens XYZ pré-gestação, na gestação a gente tem dosagens diferentes também, ela é importante para o crescimento uterino, então, quando a gente fala em pré, né, na fertilidade, a gente tem toda essa parte de DNA, enfim, e quando a gente fala em gestação, a gente, né, depois da transferência, né, que é o nosso caso aqui das nossas tentantes, a gente tem esse desenvolvimento uterino de melhor impacto, de melhor resultado, enfim, né? Ela ajuda também no processo de liberação do hormônio de GH, então é importante fazer o uso dela, né? Bom, um assunto muito complexo, são muitas informações, a gente conseguiu dar uma pinceladinha para falar o quão importantes são as vitaminas em todo o processo. E aí, para finalizar, eu queria só deixar o recado que com certeza a gente pode fazer a suplementação, mas nada disso exclui uma alimentação saudável, comer comida de verdade, evitar alimentos processados, né, para a gente ter não só uma saúde reprodutiva melhor, como uma vida inteira mais saudável. Kênia, muito, muito obrigada. Esse assunto é muito rico e eu queria deixar para todo mundo que está vendo, se tiver alguma dúvida, mandar, deixar por escrito e para a gente poder falar mais sobre o assunto. Isso aí, a gente continua os próximos bate-papos produtivos com outros temas, porque assunto é o que não falta quando a gente fala em vitaminas e minerais e ativos para melhorar a fertilidade. E eu, como Nutri, né, fico super à disposição para atender todas as pacientes. A gente trabalha em conjunto, né, doutora? A gente passa os feedbacks uma para outra aí, conforme a gente vai fazendo os atendimentos, né? Porque é importante as pacientes estarem alinhadas, né? Quando a gente fala em nutrição, a gente fala em nutrição vinda dos suplementos, que foi o tema hoje, suplementos de vitaminas, e a nutrição vinda dos alimentos, das vitaminas vinda dos alimentos. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente fazer uma programação alimentar, um plano alimentar, para aquela pessoa estar mais adequada dentro daquilo que ela precisa realmente ingerir diariamente, nas doses, né? Então, suplemento, alimento, nutrição, fertilidade. Muito bom. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Até, tchau!